A terceira onda já começou. Já fez com que o mundo ficasse menor. Computadores e satélites fazem parte das nossas vidas, mesmo que a gente não repare muito nisso. As novas tecnologias mudam radicalmente a vida cotidiana. Em lugar do trabalho massificado da segunda onda, está surgindo um novo tipo de trabalho, adaptado ao gosto de cada indivíduo. O computador está levando muita gente de volta para casa. Pessoas que podem trabalhar em paz, dividir melhor o seu tempo, com todos os recursos que num escritório exigiriam o trabalho de dezenas de pessoas. Na civilização da terceira onda, a fábrica não é mais o centro de tudo. O centro volta a ser o lar. Claro que nada vai conseguir jamais substituir o contato humano. Mas é muito melhor ir ao escritório 1 ou 2 vezes por semana e ficar o resto do tempo em casa. Afinal, quem trabalha em casa divide melhor seu tempo, ou seja, fica dono do seu próprio tempo. E pode voltar a descobrir parte da vida que a sociedade de massas, sociedade da segunda onda, roubou de cada um de nós. Esse nosso tempo, recuperado ou descoberto, é uma das vantagens que o ser humano deve tirar da sociedade da terceira onda, o futuro que já está aí. Que tempos são esses? Os amigos, as pessoas nas ruas exibem feições atônitas. Percebeu como é repetida a frase "não tô entendendo nada do que tá acontecendo"? Eu já estava querendo fazer um vídeo ensaio falando sobre cinema. Foi aí que este sentimento me motivou a pensar o roteiro de um vídeo. A ideia é falar sobre distopia. Toda essa loucura que a gente está vivendo. Como se um filme futurista trágico fosse agora. É um gênero e um conceito que já possuem uma longa história na literatura, cinema, quadrinhos, filosofia, política, mas tem aparecido muito em diferentes obras, desde produções blockbusters até realizações do cinema independente, ou de alguma forma afastadas do centro da indústria cultural. Em produções com diferentes públicos-alvos, desde o infantil, passando pelo público adolescente, até abordagens que tratam da violência e opressão de forma mais direta. Está presente como elemento visual em manifestações políticas e no aumento de interesse sobre o gênero diante da conjuntura atual. A ideia é pegar estes filmes, séries e outros trabalhos e tentar compreender o motivo desta tendência à distopia, assim como verificar como estas obras podem nos ajudar a refletir sobre os movimentos da realidade e da história.
Ontem comecei a rascunhar alguma coisa aqui. Vou ler um trechinho de uma primeira parte que eu escrevi. Um começo para iniciar o pensamento. Num passado não muito distante, se falava em fim da história. Que o sistema econômico vigente resolveria todos os desejos, todas as aspirações humanas. Também se acreditava numa certa consolidação da democracia, das instituições, que a racionalidade, a ciência e o conhecimento continuariam a pairar com orgulhosas luzes, sem cogitar a ameaça de novas fogueiras. Tecnologia digital, internet, hipercomunicação anunciavam as profecias de uma nova era. E valores humanos mais básicos poderiam se consolidar no entendimento geral coletivo. Quais futuros pensaram nossos passados? E que passados aguardam nossos futuros? Continuamos prisioneiros do tempo e da história. O que éramos? O que seríamos? O que estamos sendo? O que será de nós? Em 1940, o mundo via o domínio do nazismo na Europa e em outros territórios. Milhões de pessoas morriam em campos de concentração. A Alemanha nazista vencia a guerra. Enquanto isso, a muitos quilômetros de Berlim, um autor alemão fugia dos nazistas pelos Pirineus, na fronteira entre a França e a Espanha. Ele se chamava Walter Benjamin e estava condenado à morte certa na câmara de gás. Era judeu e tinha um posicionamento crítico ao nazifascismo. Sua fuga não teve sucesso e ele se matou diante da impossibilidade de escapar. Antes de tentar sair da França, onde vivia exilado, escreveu um de seus mais importantes textos sobre o conceito de história. O mundo, visualizado naquele momento, apresentava total impossibilidade de sair. Neste artigo, utiliza uma imagem, uma alegoria, para falar dos impasses do humano perante a história. Ele se inspira num quadro chamado Ângelos Novos, de Paul Klee. Este anjo da história olha para o passado,
para todas as desgraças ocorridas entre passado e presente. Mas um vento bate as suas asas, mesmo sem ele querer, apontando para o futuro, e impede que resolvamos os problemas de nosso tempo. Walter Benjamin descreve a cena de um quadro em que um anjo parece a ponto de afastar-se para longe daquilo que está olhando fixamente. Seu rosto está voltado para o passado, onde diante de nós aparece um encadeamento de acontecimentos. Ele vê uma catástrofe única, que vai empilhando incessantemente escombros sobre escombros, lançando-os diante de seus pés. O anjo bem que gostaria de se deter, despertar os mortos e recompor o que foi feito em pedaços. Mas uma tempestade sopra do paraíso e se prende em suas asas com tal força que o anjo já não as pode fechar. A tempestade irresistivelmente o impele ao futuro, para o qual ele dá as costas, enquanto o monte de escombros cresce até o céu diante dele. O que chamamos de progresso é esta tempestade. Nós somos tão poucos, os nossos inimigos são tantos. Nós somos tão frágeis, os nossos inimigos são tão fortes. A gente pode perguntar o seguinte: não seria mais razoável desesperarmos? Aí a resposta que a gente tem para dar é a do Walter Benjamin, quando ele diz: enquanto houver desesperados, nós temos que defender o direito à esperança. Infelizmente, Benjamin não pôde ver a derrota do nazismo e do Eixo em 1945. Seu lugar, em 1940, era o de estar cercado pela barbárie, sem soluções, sem caminhos possíveis. As teses de seu sobre o conceito de história ficaram, porém, como uma fotografia daquele momento, especialmente seu anjo da história. Referências essenciais para a filosofia da história e diferentes áreas do conhecimento. Assim como nas pesquisas de Benjamin, podemos ver a obra de arte, os produtos culturais, como formas importantes de entendermos os processos históricos. Isso pode ser algo interessante para olharmos a distopia como uma maneira de pensar o tempo e a história. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Mundo, vai acabar, 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 vai acabar. O fim da era glacial foi o abrir alas do aquecimento global. Um verdadeiro início da desgraça, o apogeu e a decadência de uma raça. O homem entrou no jogo, virou seu próprio carrasco, dominou o fogo, fez o carvão, a chaleira e o churrasco. Pra fazer carvão, devastação, e da chaleira veio a revolução industrial. Máquinas faziam tudo, mas valeu ter faltado pra pular o carnaval. E o churrasco todo mundo gosta, mas se esquece que o rebanho gera bosta. Mesmo assim comi bem mais de um, e nem ligava que o boi soltava pum. E mundo velho sem porteira, sambar assim sozinho é muito chato. E mundo velho sem porteira, findou tudo, sobrei eu e o borba-gato. E mundo velho sem porteira, sambei assim sozinho a vida inteira. E mundo cinza sem fronteira, findou tudo e nem foi na quarta-feira.